que é uma adicção? A adicção é um vício, ou seja, qualquer coisa que gere na pessoa uma dependência psicológica ou física causa um quadro de adicção. É considerado uma doença crônica, incurável, progressiva e potencialmente fatal. Normalmente, a adicção está relacionada ao consumo de drogas ilícitas e lícitas, mas qualquer coisa pode desencadear este vício, seja jogos, comida, sexo, exercício, trabalho, pornografia, compras, etc. A adicção é uma doença que tem difícil detecção, diagnóstico e tratamento. Qual a origem da adicção? Quais as condições associadas? A evolução histórica das drogas é narrar parte da história do homem, bem compreendido, andarem juntos ao longo dos séculos. Prevalece a concepção de que seu uso é uma prática milenar e universal, diferenciando-se pelo padrão de consumo, modos, espécies e frequência, conforme a sociedade na qual se está inserido e suas particularidades existenciais e religiosas. Desde o início do século passado, com exceções dos alimentos, nenhuma outra substância esteve tão intrinsecamente associada à vida da maioria dos povos, em todos os países, em todos os tempos. Existem relatos da presença de ópio e haxixe nas populações asiáticas mais remotas. Do mesmo modo, em 1000 a.C., a maconha era considerada para os hindus uma planta sagrada. Já na América do Sul, índios e diversos países mascavam folhas de coca para atenuar suas dores. Então está aí a origem da adicção. Quais são os principais tipos de adicção? Álcool, haxixe, tabaco, cocaína, maconha, ayahuasca, caco-peoite, crack, cogumelo, êxtase, heroína, LSD e ópio. Então, eu vou falar sobre o quarto ponto do roteiro, em que a gente relata quais são os prejuízos que a adicção traz para a vida da pessoa, né? O prejuízo social, emocional e familiar. A adicção traz diversos problemas para o adicto e para a sua família. No quesito social, as drogas isolam o adicto, faz com que ele perca o convívio com as pessoas do trabalho, perca momentos de lazer com os amigos, perde laços com pessoas importantes e mantém um adicto cada vez mais dentro de si e dentro do vício também. Quando a questão é emocional, o adicto pode ter um aumento de episódios de raiva e de ansiedade, sendo importante ressaltar uma grande parte dos adictos enfrentam TDAH. Eles acabam chegando nesse diagnóstico devido ao sistema de recompensas imediatas que tem. Além disso, esses pacientes normalmente passam por complicações financeiras, visto que o vício faz com que o paciente gaste toda a sua renda e, em muitos casos, procure outras formas legais ou ilegais, né, de conseguir mais dinheiro para sustentar o vício. E essa necessidade de manter o vício a qualquer custo e viver para a dependência pode chegar a casos extremos, onde mesmo o paciente perde seu emprego, gasta muito dinheiro, gastam fortunas, né, vendendo tudo que tem para conseguir manter
a exigência do vício. Quais os tratamentos farmacológicos existentes? Para a dependência de álcool, existem disulfiram, naltrexona, acamprosato. Para a nicotina, temos o bupropiona, nortriptilina, vareniclina. Para a cocaína e crack, temos topiramato, modafinil. Para abuso de opioides, temos a metadona, a naloxona, a naltrexona. E para anfetaminas, metanfetaminas, temos o aripiprazol e o metilfenidato. Quando há necessidade de internação por adicção? Quando o adicto aceita seu problema, é preciso procurar a ajuda de um profissional especializado em dependência química. O paciente e seus familiares podem também buscar ajuda em grupos de apoio, como o AA, Alcoólicos Anônimos, e o NA, Narcóticos Anônimos. Caso não haja nenhum sinal de progresso, é preciso oferecer ao paciente a possibilidade de internação em clínicas especializadas para a desintoxicação. É importante lembrar que o tempo para limpar o organismo das substâncias é de 30 a 60 dias e, antes desse tempo, é quase impossível que o adicto recuse o uso da droga. E como reintegrar a pessoa adicta à sociedade? Bom, existem diversas modalidades de tratamento e de reinserção do paciente na sociedade, como, por exemplo, comunidades terapêuticas, programas de desintoxicação, grupos de autoajuda, intervenções religiosas, tratamento em regime de internação, intervenção farmacológica prescrita por profissional habituado às características da dependência, entre outros que, paralelamente, ajudam não só na conscientização, mas também no tratamento do problema. O período do tratamento é determinado de acordo com a condição de cada paciente, obedecendo às seguintes fases. A primeira delas é a fase de desintoxicação. Nessa fase, o paciente se encontra efêmero pelo acúmulo de drogas no organismo, ocorrendo a eliminação das substâncias tóxicas no mesmo, sendo elaborado, então, um parecer pela equipe médica e psicológica, sendo, então, feito de que forma será realizado o tratamento do paciente. A segunda fase é a reabilitação psíquica, em que é a fase de conscientização e abstinência das drogas, ou seja, o dependente químico precisa mudar não só os seus pensamentos, mas também e principalmente suas atitudes para alcançar o então sucesso desejado. A reintegração é a fase em que o ex-usuário de substância ilícita já realizou o tratamento adequado para o abandono do vício, reinserindo-se então na sociedade. A fase ambulatorial é a última e mais delicada da reintegração, pois há uma cobrança e um compromisso maior, não só no dependente de drogas, mas também da família e do profissional habilitado. Eu quero ajudar uma pessoa adicta, mas não sei por onde começar. O Ministério da Saúde e da Cidadania lançou em 2020 3 cartilhas sobre dúvidas comuns de como funciona a legislação de drogas no Brasil.
Os documentos também reúnem dicas de como os pais responsáveis podem agir na prevenção do uso precoce de drogas para seus filhos e informações sobre como ajudar familiares dependentes químicos a superarem o vício e suas consequências. Dica de cinema. O filme Requiem para um Sonho traz à tona a proposta de aterrorizar o público adulto de uma forma real e eficaz. Afinal, o que pode ser mais apavorante do que ser forçado a presenciar aquela realidade que está o tempo todo ao nosso lado, mas fingimos não ver? A história abarca 4 pessoas com seus sonhos e anseios por uma vida melhor, mas enfrentam algo que irá modificá-los para sempre: a dependência às drogas. O filme traz uma mistura precisa de desespero e melancolia, que mostra que devemos sim sonhar, mas que devemos também ter a consciência de que nenhum sonho vale a pena se para aquele que esteja alcançado tenhamos que simplesmente vender a nossa alma. E essas foram as referências que utilizamos para a produção do nosso trabalho. Gostaríamos de agradecer pela atenção de todos. E esses foram os participantes. Da produção do roteiro: Isabela Fonseca, Ana Gabriela Prado, Ana Clara Tavares, Rebeca Miguel, Rogério Fagundes. Da produção do vídeo: Paula Queiroz, Laís Salles, Ana Clara Abreu, Isabela Custódio, Giovana Azevedo e Jean Lourenço. E da edição do vídeo: Ávila Soeiro e Eduardo Calvoso. Muito obrigada!